quero cumprimentar todos vocês que estão aqui participando conosco dessa vigília, um tempo de buscarmos a presença do Senhor, um tempo de sermos desafiados e edificados. Já fomos profundamente ministrados pela palavra do Senhor, através de cada pastor, pastora, através do bispo Roberto e através da bispa Marisa. Já fomos, assim, enriquecidos pelo Espírito nessa noite, mas eu quero continuar também compartilhando com vocês aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para que eu pudesse compartilhar nessa noite de oração, nessa noite de avivamento, nessa noite de busca por avivamento. Eu sempre falo que avivamento é um tempo de grande conquista. E eu cheguei para a Igreja Metodista no início dos anos 90, e eu tenho na minha memória que os anos 90 foi um ano marcante na vida da Igreja Metodista, porque foi um grande despertamento espiritual. Como a Soraya já falou, os nossos encontros de avivamento, Deus levantando pessoas comprometidas e apaixonadas pelo Senhor, e eu sou um desses frutos. Deus marcou a minha vida num encontro de avivamento que aconteceu em Cachoeira de Itapemirim. Ali eu tive uma experiência poderosa com o Espírito Santo, e a partir dali Deus levantou a minha vida com o desejo de entrar para o ministério pastoral, com o desejo de me tornar uma profeta em nome do Senhor, e com o desejo de viver realmente essa transformação que o Espírito pode produzir em nossas vidas. E se nesta noite eu quero falar sobre a ação do Espírito, o sopro de Deus na vida da igreja, esse mover do Espírito através desse avivamento que já foi pregado, que já foi proclamado, que já foi anunciado, então eu quero falar de conquistas em tempos de dificuldades. Porque eu acredito que o avivamento ele chega em tempos de dificuldades, e ele traz o novo de Deus, ele traz uma nova visão de Deus. E o que acontece conosco nesse tempo? Eu quero utilizar a vida de Davi para falarmos a respeito dessa experiência, e eu quero me basear no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 a 25, você está aí com a sua Bíblia e quiser compartilhar desse texto conosco, e eu quero trazer um pouquinho do cenário que estava cercando o tempo de Davi, e do mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, o que Davi estava vivendo naquele tempo? Ele estava vivendo uma crise política, ele estava vivendo uma crise econômica, ele estava vivendo ameaças, e o cenário não é diferente. Hoje nós estamos vivendo também essas mesmas questões, e quando essas questões estão sendo vivenciadas, nós podemos afirmar que há dificuldades relacionais, que há problemas emocionais, que há doenças, que há mágoas, que há angústias. E se esse cenário estava movendo o tempo de Davi, também é o mesmo cenário que nós estamos lidando com ele hoje, né? E no meio das dificuldades, no meio dos desafios, quais lutas precisam serem vencidas? Quando eu e você nos desembocamos no meio das guerras, seja emocional, seja relacional, seja qual for a guerra, quais são os desafios para serem vencidos e como nós precisamos responder? Então, o texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 25, vai trazer para nós algo que eu acho relevante para a nossa caminhada e principalmente para a nossa conversa nessa reunião, nessa vigília de oração, nesse tempo de avivamento. Eu vou pontuar para vocês alguns segredos que eu verifico que marcou a vida de Davi, e aí eu vou poder dizer que Davi, ele estava vivendo a essência de um avivamento,
porque ele estava vivendo um relacionamento com Deus, ele estava vivendo a intervenção de Deus na sua história, e ele estava experimentando a interação de Deus. Deus estava interagindo com ele. Só para trazer um pouquinho o cenário para vocês. Havia acabado de se tornar rei de todo Israel, e ele estava chegando de uma grande vitória, que era a conquista de Jerusalém, onde ele iria estabelecer Jerusalém como a sede da nação, a capital da nação. Ele já tinha tentado fazer isso antes, mas ele não obteve sucesso quando ele tentou. E dessa vez, Davi e os seus soldados conquistam, né, a cidade e toma essa atitude de transformá-la em capital da sua nação. E os filisteus, que já era um povo antigo conhecido de Davi, já tinha, nós podemos dizer assim, que já tinha uma demanda pessoal com o Davi. Davi era um inimigo principal dos filisteus, porque havia uma humilhação estabelecida sobre os filisteus por Davi, que foi, né, a morte do famoso gigante, onde Davi enfrenta os filisteus, mata Golias, e deixando todo um exército abalado, vulnerável e principalmente desonrado. Então, nós podemos dizer que nós vemos nesse texto, nesse cerco em torno de Davi, que havia realmente uma dívida antiga para ser cobrada, e Davi, mais uma vez, vence os filisteus, traz realmente uma grande conquista para Israel e começa a construir, ou estabelecer, melhor dizendo, o seu reinado bem-sucedido. E aí eu quero compartilhar com vocês quais foram os segredos de Davi em tempos de dificuldades, em tempos de crises, em tempos de lutas, onde eu acabei de afirmar que eu vejo, vamos dizer assim, uma identidade dessa ação de um avivamento poderoso, porque era a marca de uma intervenção de Deus, de um relacionamento estreito de Deus com Davi. Então, eu quero pontuar algumas verdades nas quais eu julgo que faz um conjunto de manifestações de Deus, onde revela os segredos para uma vitória, para um avivamento, para uma igreja bem-sucedida, para um ministério abençoado, por uma igreja onde ela experimenta a resposta poderosa do Senhor. Então, o primeiro segredo que eu quero pontuar, apresentar para vocês, é ter a consciência que as lutas são uma realidade. E aí nós vamos ver no versículo 17 e 18, dizendo assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza, tendo os filisteus se espalhados pelo vale de Refaim. Então, o que nós precisamos entender? Dificuldade é uma realidade universal. Todos nós enfrentamos lutas e batalhas. Pessoas boas, pessoas ruins, homens, mulheres, adolescentes, jovens, o grupo da terceira idade, pessoas de todas as nações, ricos e pobres, como o pastor Hernandes acabou de falar. Todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos dificuldades e precisamos aprender a responder às batalhas e entender que batalhas fazem parte da vida. É realidade da nossa história. Então, não é só você, eu quero desmistificar isso. Não é só você que enfrenta luta, não é só você que enfrenta batalha. A batalha, ela é universal. Ela chega na minha casa, ela chega na sua casa, ela chega no meu ministério, ela chega no seu, ela chega na minha igreja, ela chega na sua igreja.
Por isso que nós encontramos em João 16:33, Jesus encorajando os discípulos, dizendo que realmente eles passariam por aflições, mas que era para ter muito ânimo, porque as aflições são vencidas. Elas passam, elas são transitórias. Elas vêm, mas elas passam. Então, eu vejo assim, Jesus encorajando os discípulos a vencerem as dificuldades. Mas nós poderíamos pontuar algumas portas que podem serem abertas, que promovem dificuldades, que promovem batalhas e guerras em nossas vidas. Então, nós poderíamos pontuar da seguinte maneira: decisões ruins trazem guerras e batalhas para as nossas vidas. E dependência de Deus traz guerras e batalhas para as nossas vidas. Ações do inferno tentando roubar, matar e destruir nossos sonhos, nossos planos e nos paralisar, também promovem guerras para as nossas vidas. Mas também eu acredito muito que algo maravilhoso, extraordinário de Deus, que está para acontecer, que está para nascer, que está sendo gerado, também promove guerras e batalhas que nós vamos precisar enfrentar. Se decisões ruins, se a arquitetação do inferno, até mesmo o extraordinário de Deus para ser promovido no nosso meio, em nós e através de nós, podem trazer lutas, batalhas e guerras para a nossa caminhada, nós vamos precisar de viver a essência de um verdadeiro avivamento para que nós possamos conquistar vitórias em meio às dificuldades. E o que então nós precisamos? Primeiro, o que é a essência de um avivamento na vida de uma comunidade? A essência de um avivamento na vida de uma comunidade é a voz de Deus pontuando a direção, dando o caminho, é a voz de Deus trazendo orientações, é a voz de Deus criando novos caminhos para que o seu povo possa passar. E aí, eu colocaria que o segundo segredo para que nós possamos ter vitórias no meio das dificuldades em qualquer área da nossa vida é a habilidade de buscar orientação divina para tudo que nós formos fazer. No versículo 19, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, os filisteus intimidando Davi mais uma vez, os filisteus ameaçando Davi, vamos lembrar que assim que os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha assumido o governo e tinha conquistado Jerusalém, eles fizeram um cerco de guerra em torno de Jerusalém e em torno da vida de Davi. Davi se tornou o grande alvo. Só que quando Davi fica sabendo disso, Davi toma uma atitude sábia, que é a essência desse mover de Deus. Ele vai buscar orientação no Senhor para responder às ameaças e os inimigos que ele estava enfrentando. Então, no versículo 19, vai dizer assim: Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu vai entregá-los em minhas mãos? E aí o Senhor responde: vá, eu o entregarei em suas mãos. Então, nós precisamos acreditar que, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós podemos construir planos, nós podemos ter estratégias, nós podemos ter realmente pessoas para responder, ou um exército, ou uma liderança forte, mas o que nós precisamos ter clareza, a resposta clara, objetiva, ela sempre virá da boca do Senhor. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais estratégica que eu seja, por mais, vamos dizer assim, experiente que também eu me torne, no momento das lutas, no momento dos desafios, no momento dos enfrentamentos, eu vou precisar da orientação de Deus. Davi, um homem de guerra, com um exército bélico nas mãos poderoso, um homem de influência, um homem de história, quando ele vê um grande exército estrategicamente se levantando contra ele, ele não vai contar o seu exército,
ele vai para a presença do Senhor e ele vai perguntar ao Senhor se o momento era para subir contra os filisteus, se o momento era para guerrear, se o momento era para ir para a batalha. Então, nós precisamos saber de Deus o que fazer em meio às nossas lutas, em meio aos nossos desafios e em meio às nossas dificuldades. E a ênfase do avivamento é trazer para nós essa sensibilidade que nós não podemos tomar decisões baseadas em nossa própria inteligência ou nas nossas próprias habilidades. Nós precisamos, sim, aprender a dialogar com o Senhor e perguntar ao Senhor o que fazer. Mas a terceira orientação que eu daria para todos nós que estamos buscando o Senhor nessa noite de avivamento, nessa noite de oração, é confiar completamente em Deus e no seu poder. Se eu ficar online, ele não desliga o dele. Oi, bom dia. A paz do Senhor. Tá saindo. Saiu? Uhum. Ela pegou na outra vigília? Pegou. Eu dei uma pausa aqui porque eu ouvi um som entrando, intervindo, aí eu dei uma pausa para voltar a compartilhar. Pode continuar. O terceiro segredo que eu quero desenhar para vocês, apresentar para vocês, é a necessidade de confiarmos plenamente em Deus e no seu poder. Se nós vamos nos voltar para o Senhor e pedir ao Senhor a direção, a orientação, o conselho, o apontamento do caminho, nós vamos precisar decidir confiar plenamente em Deus e no seu poder. E aí, no versículo 20, nós vamos ver Davi novamente se voltando para o Senhor e vendo e contemplando a ação de Deus trabalhando na sua vida. Deus orienta Davi, Davi sobe para a guerra, Davi enfrenta mais uma vez os filisteus e Davi ganha a guerra novamente. E quando Davi ganha essa guerra, Davi volta dizendo o seguinte, olha que diz o versículo 20, então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. E aí Davi volta dizendo assim, como uma enchente, derruba tudo. Assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado até hoje de Baal-Perazim. Então, Davi, ele usa muito a figura de linguagem para revelar a grandeza do Deus que ele conhecia. Sempre nós vamos ver Davi usando essa figura de linguagem para falar da ação poderosa, da intervenção gloriosa, da forma que Deus intervém e responde, da forma que Deus move na sua vida. E aí Davi faz uma comparação de uma grande enchente que derruba tudo, de um fenômeno visível na região montanhosa durante uma chuva intensa. E ele diz, olha, essa chuva intensa que sai carregando tudo pela frente, arranca a árvore, tira o obstáculo, foi assim Deus no meio dos meus inimigos. Deus se levantou e Deus saiu arrancando tudo da minha frente, porque o Senhor me orientou e eu obedeci à voz desse Senhor. Então, eu preciso entender que se eu quero que Deus fale, eu preciso estar disposta a ouvir o comando de Deus, a ouvir o decreto do Senhor, a obedecer a sua voz. E o quarto segredo que eu apresentaria para vocês nessa noite, como obter vitória em meio às guerras, como vencer as dificuldades e como realmente estabelecer uma estrutura para que nós possamos desfrutar dessas vitórias em meio às dificuldades, que são o que eu estou chamando nessa noite de segredo, é reconhecer a soberania de Deus. No versículo 23, nós vamos verificar que novamente os filisteus se levantam para atacar Davi. Eles
são derrotados em um momento, mas logo em outro momento eles já se reorganizam, eles já criam novas estratégias e eles se voltam novamente para contra-atacar Davi em Jerusalém. E aí no versículo 23, nós vamos encontrar Davi novamente se voltando para Deus e perguntando a Deus novamente. A palavra vai dizer o seguinte: então Davi consultou o Senhor de novo, que ele respondeu: agora não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente das amoreiras. Então aqui eu aprendo uma verdade significativa para o meu ministério, para a minha vida pessoal. Batalhas parecidas podem ter estratégias diferentes para a vitória. Muitas vezes eu e você queremos enfrentar lutas parecidas com as mesmas estratégias e nós não estamos sendo bem-sucedidos, nós estamos nos frustrando e estamos transferindo para o Senhor a nossa frustração. Por que Deus não ouviu? Por que Deus não agiu? Por que Deus não respondeu? Só que eu quero compartilhar com você nessa noite que nós temos na nossa caminhada com o Senhor, na construção de uma igreja viva, na construção de uma igreja realmente debaixo do mover de Deus, nós temos muitas guerras parecidas. Mas eu e você somos desafiados a não responder da mesma maneira. Cada guerra tem uma estratégia. E quem vai nos dar a estratégia para responder é o Senhor. Davi consulta Deus a primeira vez, Davi consulta Deus a segunda vez, e a primeira vez Deus dá uma estratégia. Sobe Davi contra os filisteus, porque eu vou entregá-lo nas suas mãos. A segunda vez, Deus diz para Davi: não, eu não quero que você suba contra os filisteus, pelo contrário, eu quero que você desça contra os filisteus e que você vá realmente atacá-los por trás daquelas amoreiras, Davi, que você conhece muito bem. Então aqui, meus queridos, minhas queridas, eu quero compartilhar com você como a experiência de Daniel desfrutando de intimidade, Daniel desfrutando de revelação, Daniel desfrutando de comando de Deus. Ele vai dizer o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e o poder pertencem a Ele. E aí também nós vamos encontrar o mesmo Davi que estamos aqui compartilhando a sua experiência de buscar o Senhor. Tu és Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte, tu és poderoso e ninguém pode resistir ao teu poder. Então, uma verdade que eu quero que você coloque no seu coração nessa noite: se você quer triunfar em meio às batalhas, se você quer superar as guerras, se você quer estar confiante em meio às ameaças, batalhas parecidas vão exigir de você estratégias diferentes para que você possa realmente administrar as suas demandas com maturidade, com tranquilidade e com consciência de que o Senhor que você conhece está trabalhando a seu favor. Mas um outro segredo para que nós possamos obter vitória em meio às nossas lutas, em meio aos nossos desafios, é prontidão para obedecer a Deus em qualquer circunstância. E aí, no versículo 24, Deus vai dar um comando para Davi que eu acho assim desafiador para homens e mulheres, caminhando em busca de um avivamento maduro, onde Deus fala, onde precisamos ter habilidade para discernir a voz do Senhor, onde precisamos entender essa dinâmica do natural e do sobrenatural. O Deus que se revela naturalmente, o Deus que se manifesta nas coisas naturais, mas o Deus também que se faz grande e extraordinário em meio às questões sobrenaturais. E nós precisamos alcançar essa maturidade para entendermos, discernirmos esse lugar.
prontidão para obedecer Deus em qualquer circunstância, foi aquilo que Deus falou com Davi ou o que Davi ouviu do Senhor. No versículo 24, Deus vai dizer assim para Davi: quando você ouvir, Davi, o barulho de marchas por cima das amoreiras, fique pronto para atacar. Porque isso quer dizer, Davi, que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Prontidão significa ter um relacionamento integral com Deus vivo. O conhecimento de onde nós estamos, nesse momento de guerra, nesse momento de luta. E quem é esse Deus? A prontidão para Deus significa estarmos preparados para fazer coisas insignificantes ou grandiosas. Tanto faz. Coisas significativas, grandiosas ou coisas simples, nós vamos precisar entender que o comando de Deus vai nos jogar para o lugar da dependência do Senhor. Deus disse para Davi: olha, Davi, quando você ouvir o barulho na copa das amoreiras, fique pronto, porque você fique sabendo que eu vou à sua frente e que quem vai guerrear sou eu. Quem vai trabalhar sou eu. E querida, vocês que estão nos ouvindo, filhos e filhas amados e amadas do Senhor, eu quero te desafiar. Tem coisa mais comum do que a copa de uma árvore balançar em campo aberto? Não há nada mais natural do que a copa de uma árvore balançar em campo aberto. Só que o que Deus estava ensinando Davi, que ele precisava aprender a conhecer o extraordinário de Deus e a ler o sobrenatural de Deus, mesmo em meio às coisas naturais. E aí Davi precisaria discernir um som diferente, uma voz diferente, um barulho diferente que iria acontecer. Davi precisaria discernir o sobrenatural no meio do natural. E para isso, ele precisaria desfrutar de relacionamento íntimo com o Senhor. Esse Deus que fala, esse Deus que move, esse Deus que age, esse Deus que ensina, esse Deus que dá o comando e esse Deus que me desafia a ouvir, a obedecer e a crer. Mas, além de ouvir, obedecer e a crer, a minha parte, eu gosto de dizer assim, a minha parte na parceria. Todas as vezes que eu vejo Deus trazendo o extraordinário para a terra, tirando a criação, ele está em parceria com o homem. Deus intervindo na história, mas usando o homem como um instrumento, como uma ferramenta poderosa para ele se revelar, mostrando poder, mostrando graça, mostrando a sua ação extraordinária através do homem. E aqui eu vejo a responsabilidade de Davi. Davi, a minha responsabilidade com você é dizer para você que você precisa de uma estratégia diferente no meio dessa batalha. A minha parte na parceria é dizer para você que eu vou na sua frente e eu vou lutar a sua guerra. A minha parte na parceria é fazer um som, é emitir um som, que eu vou estar te dando clareza que é hora de você sair para a guerra, mas a sua responsabilidade é discernir o som. A sua parte da responsabilidade é ter que o som vem de mim. A sua parte na parceria, Davi, é crer que eu estou movendo e que você vai precisar de agir. Tem uma ação que é sua responsabilidade. Eu saio na frente, mas você entende que eu te dei um comando e você vem me seguindo imediatamente. Então, em tempo de busca por avivamento, eu e você precisamos fazer uma grande descoberta na nossa caminhada. É realmente entender, discernir esses segredos. Quando eu e você conseguimos discernir esses segredos, fazer essas leituras, ouvir esse som, aprender a buscar a orientação, obedecer e responder,
então nós vamos conquistar a vitória. E aí o versículo 25 do texto vai dizer que Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. E a palavra derrotou aqui no grego quer dizer golpear, atacar, destruir, conquistar, subjugar. Então eu quero dizer para você que nessa noite de avivamento, nessa noite de clamor, nessa noite de entrega, eu e você estamos debaixo de uma unção, onde o Senhor está liberando sobre nós, nos empoderando para grandes conquistas. Eu e você precisamos, nessa noite, abrir os nossos ouvidos e dizer, no meio da tempestade, no meio das ameaças, no meio das guerras, nós paramos tudo para buscar a face do Senhor. Nós estamos debaixo de uma palavra liberada do céu, e a palavra liberada do céu, que nossas vidas estão empoderadas para viver essa dinâmica de Deus. Diante do nosso desafio, nós vamos buscar orientação. Nós vamos ouvir, nós vamos discernir, nós vamos obedecer, nós vamos agir e Deus vai responder, porque Ele é poderoso para agir nas nossas vidas. E aí nós vamos lembrar da orientação de Jeremias no capítulo 29, versículo 11, que ele vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e de dar a vocês um futuro. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu estou feliz por participar dessa vigília. Eu estou feliz por todos os princípios que estão sendo apresentados a nós nessa noite. Eu estou feliz porque o Senhor está falando comigo e o Senhor está falando com você. E se eu e você queremos uma igreja vivendo a essência de um avivamento, um Deus com liberdade para falar, um Deus com liberdade para manifestar, um Deus com liberdade para agir, a primeira coisa que eu vou precisar e você, a primeira coisa que nós vamos precisar é construir a habilidade de responder realmente o que nós precisamos do Senhor. E esses segredos simples, que eu estou nessa noite apontando para você. Primeiro, não entrar para o vitimismo, achando que as dificuldades só chegam na sua casa, as lutas são só suas. Todos nós estamos passando por lutas, todos nós estamos passando por desafios, mas o Senhor está conosco. Precisamos ter, sim, consciência dessa realidade. Nós precisamos buscar orientação divina em todo o tempo. O Senhor está conosco, Ele vai estar falando, Ele vai estar movendo e o nosso coração precisa ser orientado pelo Espírito. Mas nós precisamos responder com confiança, confiando plenamente em Deus e no seu poder. Precisamos, sim, ter consciência que Ele está atuante no nosso meio e que estamos sendo treinados para responder em meio aos desafios. Precisamos reconhecer a soberania de Deus e precisamos obedecer com prontidão em qualquer circunstância. Seja quando tudo estiver bem, seja quando tudo estiver ruim. Então, o que eu quero convidar você nessa noite é orarmos juntos na seguinte direção. O Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, tem conquistas para nós nesse tempo de desafio. Não precisa ficar desesperado, tudo vai ficar bem. Amém. Acalma o seu coração. Amém. Tudo está no controle do Senhor, a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Tudo está nas mãos do Senhor, tudo está no controle dele. Vamos aplicar esses segredos de forma prática. Vamos viver de forma real essas verdades. Porque
tudo vai ficar bem. Por quê? Porque a vitória do Senhor vai chegar na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa. Tempo de avivamento é tempo de transformação. Tempo de avivamento é tempo de conserto. Tempo de avivamento é tempo de volta para o Senhor. Tempo de avivamento é tempo de oportunidade. Tempo de avivamento é tempo de resposta. Tempo de avivamento é tempo de milagre. Tempo de avivamento é tempo de unção derramada sobre a minha e a sua vida. E nós vamos experimentar algo muito novo de Deus nesses dias. Sempre depois de uma grande crise, vem um tempo de grande bênção. Sempre depois de uma grande tempestade, nasce um sol lindo, trazendo energia, trazendo restauração, fazendo com que tudo chegue no lugar. Tudo seja arrumado novamente. Então, eu estou profetizando o seguinte: o primeiro semestre foi um tempo de luta, de intimidação, de amedrontamento, mas o segundo semestre vai ser um tempo profético de Deus, de avivamento. Nossas igrejas vão voltar a reunir e vai haver uma grande unção derramada de Deus sobre a nossa comunidade. A profecia de Joel vai se cumprir. Os nossos, como diz a palavra, os nossos velhos terão sonhos, visões, os nossos jovens. Nós vamos ver realmente a palavra do Senhor se cumprindo. Nós vamos ver o Senhor trazendo a alegria de volta, a ousadia de volta, a esperança de volta. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nesse período eu fui aconselhada por muitas pessoas. Você tem que parar a construção, você tem que parar isso, você tem que parar aquilo, você tem que parar aquilo outro. Nós estamos em crise, o tempo não é apropriado. E eu quero dizer para você, eu estou continuando crendo que o meu Deus continua o mesmo. A pandemia não mudou o caráter do meu Deus. O que eu preciso é aplicar esses segredos no meu coração, é viver esses segredos diante do Senhor. E eu estou dizendo para você, não mudei a minha rotina. Eu continuo com a mesma rotina, com a mesma fé, com o mesmo testemunho, dizendo, o primeiro semestre foi intimidador, mas o segundo semestre vai ser revolucionário. Porque nós vamos ver toda a profecia negativa caindo por terra. E o Senhor orientando o meu coração, o Senhor orientando o seu coração. Nós vamos construir estratégias diferentes para responder. Então, lembre disso, um dos segredos é estratégias diferentes para guerras parecidas. Então, nós vamos executar estratégias diferentes e nós vamos ver a resposta e a grandeza de Deus manifestando continuamente nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos ministérios, porque o nosso Deus continua o mesmo e o seu pensamento não mudou a nosso respeito. Aleluia. O seu pensamento continua o mesmo. Eu amo ouvir de Deus, quando Deus diz, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Amém. Então, meu querido, minha querida, tome posição. Aplique esses segredos. Viva um grande avivamento nesse ano de 2020. Porque o ano de 2020 é o ano de oportunidade para a Igreja Metodista. É o ano de oportunidade para as nossas vidas. E nesse tempo, Deus vai nos abençoar poderosamente. Senhor, abençoe a sua vida ricamente. Amém. E que o Senhor continue falando com você nesse tempo. Que Deus te abençoe. Amém. Ok, Pontes? Já ouvi seu amém, Pontes. Já ouviu? Entendi. Entendeu. Você só passou 10 minutos. Ai, Jesus. Estava tão bom, Rosângela. Que bênção, né? Pastora, você ora por nós. Nós vamos orar. Amém. Orar pelas pessoas que precisam de receber essa palavra profética. Eu creio que nós vamos sair dessa pandemia melhor, mais fortes, mais renovados, avivados. A igreja não vai diminuir, a igreja vai crescer e prosperar em nome de Jesus. Você ora por nós? Amém. Amém.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero continuar crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, no controle da nossa história. Eu quero continuar crendo que o Senhor está agindo na vida do teu povo. Eu quero continuar crendo que novos milagres estão sendo gerados no teu coração para que a tua igreja possa experimentar. Então, nessa noite de oração, eu uno meu coração ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu, nesse momento, Senhor, eu coloco o meu coração junto com o coração deles no teu altar. E nós nos apresentamos diante de ti com o seguinte clamor: traga a tua face para as nossas vidas. Traga a tua face para o meio da nossa comunidade. Permita a tua glória se revelar nas nossas vidas e na vida do teu povo. Mas que esse avivamento que nós estamos relembrando, nós estamos pregando, que nós estamos clamando, seja uma verdade para as nossas vidas. Espírito Santo, Espírito de vida, de ousadia, de graça, aplique no coração de cada filhinho, de cada filhinha nessa noite. Em nome de Jesus, uma alegria, uma força, para que nós possamos superar os nossos desafios. Nessa noite, eu levanto as minhas mãos e eu profetizo a vida do Senhor, a força, o renovo, a alegria e a unção do Senhor sobre o teu povo, sobre as nossas vidas. Pois eu oro, abençoando teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. Aleluia.